complicado. Oh, Senhor. Hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia muito especial. Amém. Eu vou falar mais uma vez. Hoje é um dia muito especial. Amém. Pequenos milagres acontecem todo o tempo em volta da gente. E às vezes a gente está com o olho tão gasto pela ansiedade de olhar para o futuro e de esperar que as coisas aconteçam, a gente tentando controlar, vai acontecer do jeito que eu planejei, vai acontecer do jeito que eu planejei, que a gente perde os pequenos milagres que Deus faz em volta da gente o tempo todo. Mas alguns milagres são saltam tanto assim que a gente não tem como ignorar, né? E tem uma história na Bíblia que foi um milagre assim que não teve como as pessoas ignorar, que foi em Atos capítulo 2, quando os discípulos estavam reunidos no cenáculo do templo, lá orando, e aí o Senhor desceu sobre eles, o Espírito Santo desceu sobre eles como línguas de fogo, e eles começaram cada um a falar numa língua diferente, e as pessoas em volta olhando, falando, nossa, eu estou entendendo o que ele está falando. Pera, eu vim lá, eu sou um parto, eu sou um medo, eu vim da Sicília, eu vim, sei lá, do Brasil, e eu vim de Paranapiacaba, e eu estou ouvindo o cara falar com o meu sotaque e a minha língua, como é que é possível? Ele não era um bando de pescador galileu, um bando de letrado, um bando de maluco reunido no cenáculo do templo. Esses caras estão aí 10 dias orando, sei lá, fazendo o quê? Levantando a mão, cantando umas músicas diferentes. O que aconteceu com eles? O pessoal tá, entendeu? Né? Aí Pedro levanta e fala assim, ei, escuta aqui, olha para mim. Não é isso não, é muito cedo para ter bebido. E mais, é o cumprimento da promessa que o Senhor fez aos nossos pais. Atos capítulo 2, versículo 36. Antes de Atos 2, 36, calma. Pedro explicou para eles, essa é a promessa de que o Espírito Santo ia ser derramado sobre nós. E aí em 2,36 ele fala assim, portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Eles aguardavam que a promessa se cumprisse. Quando ela se cumpriu, ninguém percebeu que ela tinha se cumprido. Todo mundo estava olhando para o futuro, esperando Jesus vir como rei, vencer Roma. Mas ele veio como profeta, filho de um carpinteiro. E aí ninguém viu. Crucificaram Jesus. Ele desceu como Espírito sobre as pessoas. E ninguém viu. Mas aí Pedro está falando para eles o seguinte. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos, o 37. E perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, que faremos, irmãos? Pedro respondeu, arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E vocês também receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Talvez a gente tenha perdido uma bênção, 2 bênçãos, 3 bênçãos. Um milagre, 2, está passando, e a gente olhando lá para o futuro, a gente não consegue perceber que agora a promessa já está se cumprindo. E ela não está se cumprindo só em nós, ela está se cumprindo também dos nossos filhos. O Espírito está sendo derramado sobre nós, mas também sobre uma próxima geração, porque a bênção de Deus é geracional, a promessa de Deus é geracional desde a sua origem. O irmão Alcides, ele compartilhou aqui, compartilhou o que eu ia falar. A bênção lá de Abraão, Gênesis 12, o que Deus fala? Em você serão benditas todas as famílias da terra. Gálatas 3, 14 vai falar que em Abraão e em seu descendente. Quer dizer, a bênção não estava só sobre o pai da nação, estava também sobre o filho, e sobre o filho, e o filho do filho, e o filho do filho do filho, até 1000 gerações daqueles que amam ao Senhor.
A bênção é para nós, mas é também para os nossos filhos e para os filhos deles. Irmãos, quando o Senhor chama alguém, Ele chama um povo. Cada um de nós é pai de uma nação, é pai de uma tribo, é mãe de muitos. Por isso a casa tem que crescer, Alcides. A casa tem que crescer, porque todos nós somos chamados a gerar, a multiplicar, a receber algo e dividir para que venha muitos, a plantar e a colher muito. Você planta 1, dá 30, dá 60, dá 100 por 1. A bênção de Deus é uma bênção que multiplica. Você fala assim: Senhor, eu só tenho uma semente. Ele fala: confia. Senhor, eu só posso pregar o evangelho para uma pessoa agora. Ele olha para você e fala: confia. Ele fala: Senhor, eu só tenho um filho. Ele fala: confia. Mas meu filho está sendo pedido. Ele fala: confia. Irmãos, confiem. Confiem na promessa. O Espírito Santo está sendo derramado sobre toda a carne. E essa bênção que ele fala aqui em Atos 2 ecoa a bênção que Joel profetizou. Em que ele falava assim: os velhos vão sonhar, os jovens vão ter visão, os filhos e as filhas vão profetizar. Meu, velho não sonha. Por que velho não sonha? Porque, primeiro, que ele dorme pouco, né? Quando mais velho você dorme menos. O jovem dorme 12 horas. O velho dorme 6, tá bom 5. Eu estou ficando velho, eu durmo cada vez menos. E mais, é um sono sem sonhos. E a gente fica tão pragmático, porque a vida vai roubando da gente a capacidade de sonhar. Não dá para sonhar, bicho, tem que pagar os boletos. Quem paga boleto não sonha. Não consegue sonhar, você tem que trabalhar. Bora, não dá tempo de ficar sonhando, não. Tem que levantar e trabalhar. O jovem sonha, o jovem é cheio de sonho, e a vida faz questão de frustrar cada um deles. Eu era cheio de sonhos, e eles aqui todos frustrados. Mas quando eu olho para a igreja de Deus, eu vejo um bando de velhos sonhador. Porque o Espírito Santo se derramou sobre eles e agora eles estão sonhando. E mais, jovem não tem visão. O jovem perde tanto tempo sonhando, acordado, minha vida, que ele não tem visão, ele não enxerga o que ele tem que fazer. Agora, tem que dar um passo para do outro, aí eu chego lá. Não, ele não tem visão. Quem tem visão é o velho. Porque o velho entende como é que a vida funciona e ele consegue planejar. Mas na igreja de Deus, não. Na igreja de Deus, enquanto os velhos estão sonhando, os jovens estão tendo visão e falando: vamos fazer. Porque isso é o Espírito Santo sendo derramado sobre toda a carne. E aí você olha para os seus filhos e as suas filhas, eles estão profetizando. Porque o Espírito Santo da promessa se derramou sobre toda a carne. E hoje tem mais um filhinho da promessa sendo apresentado à igreja de Deus, para que a igreja de Deus olhe e tenha visão e tenha sonhos e profetize sobre ele, para que nele seja semeado uma boa semente da vida, que dê muito fruto. Sabe o que a igreja tem que fazer? Compartilhar da bênção que está sobre ela, sobre cada criança, sobre cada adolescente. A igreja tem que compartilhar a bênção que está sobre ela, para que a vida dessa criancinha seja uma vida de abundância. Não abundância segundo os olhos do mundo. Não só essa. Oramos para que seja próspero, para que seja feliz, para que tenha saúde, realize seus sonhos com muita visão. Mas principalmente, feliz segundo Deus. Um coração cheio de paz, livre dos medos e das ansiedades. Irmãos, essa é a nossa função na terra. Abençoar cada pessoa e cada lugar. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. E quando nós colocamos Jesus no trono da vida de alguém, a vida dessa pessoa não pode ir para outra direção, que não seja a direção da justiça, a direção da paz
e da alegria. Acho que é o momento, né? É o momento? Então, se o som estiver muito alto, estiver incomodando o pequenininho, a gente diminui. Podemos apresentá-lo então? Vou tirar aqui porque ele é menor que eu, ele não vai aparecer.